Fala, jovens! Hoje vocês irão conhecer o meu checklist para escolher os melhores fundos de investimento do Brasil. Hoje nós temos bilhões e bilhões de reais alocados em péssimos fundos de previdência, de renda fixa, porque o brasileiro, a maioria deles tem conhecimento zero sobre o assunto e acaba sendo enganado muito facilmente. E se você é uma dessas pessoas que está perdendo dinheiro com fundos e talvez nem saiba, você encontrou o canal certo para te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Então, bora pro conteúdo e não se esquece de se inscrever. E se você quer tirar dúvidas comigo, é só me seguir lá no Instagram, @carolfrs, eu abro caixinha de perguntas toda semana. E se você quiser estudar com jovens na bolsa, a gente abre apenas 3 turmas no ano. Então é fundamental que você clique no link que está na descrição e cadastre o seu e-mail. Então vamos lá, o meu checklist é composto por 5 passos, mas antes da gente começar, eu preciso explicar para vocês como vocês vão encontrar as informações do fundo. E o melhor lugar para você encontrar é diretamente no site da gestora. Então, para o vídeo de hoje, para essa aula, eu separei o fundo Real Investor. E lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento e eu não estou sendo patrocinada pela corretora para falar sobre o fundo. Então vamos lá, vai aparecer aí para vocês o material de divulgação. Eu confesso que quando eu vi um desse pela primeira vez, foi tenso porque, cara, eu não entendi nada. Eu olhei assim e falei, cara, é muito difícil. Só que depois de ter visto 5, 6, 7 vezes outros materiais de divulgação, começou a ficar muito fácil. Então relaxa que vai ser tranquilo. Então vamos lá para o primeiro ponto do checklist, que é o nosso track record. E o que é isso, Carol? É a rentabilidade histórica do fundo. Então não cometa o erro de iniciante de escolher o fundo somente pela rentabilidade dos últimos 12 meses. Eu, Carol, sempre prefiro investir em fundos que tenham um track record grande, ou seja, que a gente tem um histórico ali de performance, de rentabilidade de no mínimo 5 anos, 6, 8 anos, até mesmo 10 anos. E por que eu faço isso? Porque a maioria dos fundos, eles quebram, desaparecem ou não entregam boa performance ali no prazo de 1, 2, 3 anos. Então, se a gente pega fundos que já têm um histórico maior, a gente já elimina a maioria dos fundos ruins. E a gente pode olhar essa informação no material de divulgação. Como vocês estão vendo aí, o Real Investor, ele nasceu em 2012 e tem um track record incrível. E agora vamos para o nosso segundo checkpoint, que é o risco, tá? Isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi, que eu tento passar para os meus alunos e para vocês aqui também. Sempre veja qual é o risco daquele investimento, não foque somente no retorno. Você saber o risco é mais importante do que olhar a rentabilidade. E como nós vemos o risco, Carol? A gente vê o risco através da volatilidade do fundo, através do desvio padrão. Então é sempre bom olhar a volatilidade do fundo e também olhar a volatilidade do Ibovespa. E por último, sempre olhar o índice de Sharpe, porque ele mede a relação entre o retorno e o risco de um determinado ativo. E como a gente calcula? E como a gente calcula o Sharpe, Carol? A fórmula dele é muito simples. O índice de Sharpe é igual o retorno daquele determinado ativo que você está analisando menos a taxa livre de risco, que nada mais é do que a taxa Selic dividido pela volatilidade. E como aqui a gente aprende tudo na prática, que a gente é skin the game, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vamos supor que o retorno do fundo tenha sido 20%, a taxa Selic seja 10% e a nossa volatilidade, o risco, seja 2%. Aí é só a gente fazer o retorno menos a taxa livre de risco, que daria 10%, e a gente divide por 2. E aí o resultado é 5. E o que isso quer dizer? Quer dizer que para cada unidade de risco, ele entrega 5% de retorno. Ou seja, no índice de Sharpe, quanto mais alto, quanto maior ele for, melhor é. E agora mais um exemplo prático para você entender de uma vez por todas o índice de Sharpe. Eu peguei o exemplo do Alaska Black e do Real Investor. Vamos comparar esses dois fundos aqui numa janela de 3 anos. A gente pode ver que enquanto o Alaska, nesses 3 anos, teve um risco de 33%, o Real Investor teve um risco de 28%.
0,33%. E agora, olhando o Sharpe aqui, o cálculo já está feito, então já está ali de mão beijada para você a informação. A gente vê que nesse período o Sharpe do Alasca foi de 0,07 contra 0,37 do Real Investor, ou seja, aqui o Real Investor tem um índice de Sharpe melhor. E isso é tudo que eu procuro, né? Eu procuro investimentos que vão me entregar o maior retorno possível, correndo o menos risco possível. E agora o nosso terceiro checkpoint é a estratégia do gestor, a estratégia do fundo. Em qual fundo você está investindo? Qual modalidade? Outro erro muito comum do iniciante é olhar só a rentabilidade e não entender qual a estratégia do fundo. Uma vez um amigo me mandou uma mensagem no WhatsApp com um print de um fundo que tinha rendido nos últimos 2 meses mais de 50%. E ele me perguntou: Carol, o que você acha desse fundo? Olha como ele está entregando uma boa rentabilidade. Aí eu fui olhar qual fundo era, né? E só pelo nome eu já entendi por que aquele fundo tinha rendido tanto. Porque era um fundo cambial de dólar. Ou seja, o dólar ele tinha se valorizado muito. Ou seja, seria natural que um fundo cambial de dólar teria aquela rentabilidade. Só que o problema é que o dólar já estava mais de R$5 naquele momento. Então dificilmente o fundo entregaria aquilo novamente. Então fica a dica, tá? Quem ganha dinheiro na sorte, perde no azar. Saiba qual tipo de fundo você está investindo e se você quiser se aprofundar, eu super recomendo que você entenda qual a estratégia do fundo. E agora vamos para o nosso quarto checkpoint, mas antes, cara, não esquece de explodir o dedo nesse like aí, porque isso ajuda muito os jovens na bolsa a continuar tendo estrutura, né, e condições de trazer esse conteúdo de qualidade para vocês. Tudo isso tem um custo muito alto, então se você compartilhar, se inscrever e curtir, você vai estar ajudando demais os jovens, beleza? Não esquece. E agora vamos para o nosso quarto checkpoint, que são as taxas, taxa de administração e taxa de performance. A taxa de administração tem meio que uma média ali na indústria, então os fundos de ações, os fundos multimercados, né? Eles cobram ali na média de 2 a 3% ao ano de taxa de administração. E não se esqueça que tudo que está divulgado ali na lâmina, no material de divulgação, já está descontado as taxas, tá? Aquilo ali já é líquido. E nós também temos a taxa de performance. Então, no caso dos fundos multimercados, o benchmark é o CDI, e no caso dos fundos de ações, o benchmark é o Ibovespa. Então aqui a gente está falando do Real Investor, então o benchmark é o Ibovespa. E como a gente faz o cálculo? Geralmente, a maioria dos fundos cobram 20% sobre o que exceder o seu benchmark. Então vamos ao exemplo. Vamos supor que o Ibovespa rendeu 10% no ano e o fundo entregou 15% de rentabilidade no ano. Então qual foi o excedente? Foi de 5%. Então a taxa de performance será cobrada sobre os 5%. E aí é só a gente encontrar quanto é 20% de 5%. E nesse caso é 1%. Ou seja, enquanto eu, investidora, né, fiquei com 14%, o fundo ficou com 1%. E agora vamos para o nosso último checkpoint, mas não menos importante, que é a liquidez, né? Quanto tempo demora ali depois que a gente pede o resgate para o dinheiro retornar para nossa conta. E cada fundo tem o seu prazo de resgate. No caso do Real Investor é de 27 dias corridos. Cara, e agora sim, eu sei que você tá pronto para investir em qualquer fundo de investimento, porque agora você tem todas as informações necessárias para analisar e escolher os melhores fundos aí da indústria. Então é isso, jovens. Meu nome é Carol, esse foi mais um vídeo dos Jovens na Bolsa e até a próxima. Tchau!